Eu fui responsável por um dos maiores hacks de criptomoedas já feito. E agora estou sendo processado a pagar mais de 71 milhões de dólares. E na época, eu não tinha idade suficiente para tirar a habilitação. Essa é a história de Ellis Pinsk, conhecido também como Baby Al Capone, um jovem playboyzinho de Nova York que roubou milhões de pessoas através da internet. Vamos nos passar por ele e entender como esse hacker conseguiu ter acesso às criptomoedas de inúmeras pessoas. Meu nome é Ellis Pinsk e eu sou apenas um garoto comum, ou pelo menos foi isso que eu fiz todos pensarem. Meus amigos e familiares acreditam nas minhas mentiras. Sou gamer, tive sorte com Bitcoin, aprendi a ganhar dinheiro na bolsa de valores, isso é o que eu costumo dizer, né? Mas na realidade, eu roubei quase 100 milhões de dólares em criptomoedas. Minha história que ficou marcada começa por volta dos meus 12, 13 anos. Eu morava com os meus pais em uma casa avaliada em 1,3 milhões de dólares no município de Westchester, em Nova York. Só aí já posso me considerar um privilegiado. Tive de tudo. Meu quarto era um paraíso, meu computador era de última geração. Não é à toa que passava horas e horas jogando Call of Duty. Eu até fazia um esporte, fazia atletismo, jogava bola, mas a maior parte do tempo era no computador mesmo. Não me julgue por isso. Se você tivesse 3 monitores widescreen e uma cadeira gamer, com certeza faria o mesmo. Mas como eu disse, eu tinha algumas obrigações, como ir à escola, por exemplo. Então até aqui você pode achar minha vida uma vida comum, típica de um playboy. Mas já adianto que não é muito bem assim não. Quando eu terminar de contar essa história, você vai perceber que nem tudo é o que parece. Como vocês devem imaginar, eu era um hacker. Na verdade, eu ainda sou, né? Tudo bem que na época eu era muito novo, mas quem disse que pra hackear você precisa ter idade ou diploma? Tudo começou uma das minhas jogatinas online, e eu já vou ser honesto com vocês. Eu era aquele jogador tóxico, gostava de atormentar a galera. Sempre fazia isso. Até que, em uma das minhas partidas online, um dos jogadores do meu time pegou e falou: como tá o tempo aí em Irvington? Irvington era a vila que eu morava, e o tempo tava tranquilo. A questão não era essa. A questão é como ele sabia onde morava. Em nenhum momento eu tinha dito, e as únicas informações que ele tinha eram o meu nick, o meu avatar e o som da minha voz. Mais nada. Eu, assustado, imediatamente saí do jogo e comecei a refletir sobre o que tinha acontecido. Logo depois, eu percebi que seria demais se eu conseguisse fazer o mesmo. Aí então, descobri um programa que era capaz de rastrear o IP das pessoas através da internet. E é aí que foi o clique pra mim. Eu senti que poderia usar a internet pra ter uma espécie de superpoder, sabe? Eu só precisava desbloquear esse poder. Então foi o que eu fiz. E não demorou muito pra eu perceber que já existiam várias pessoas fazendo o mesmo. E que inclusive estavam dispostas a ensinar. Por um preço, é claro. Um deles usava o nickname de Ferno. O avatar dele era o logo do Bitcoin. E foi nele que eu colei. Ele me ensinou algumas coisas, mas com uma condição. Eu tive que coletar informações pra ele. E foi o que eu fiz. Eu não sabia para que exatamente ele estava usando essas informações. E também nem me importava, só queria praticar. E nessa espécie de workshop com o Ferno, eu aprendi muitas coisas. Dentre elas, o ISP Doxing, um método que envolve ligar para uma central de serviço de internet, por exemplo, fingindo ser o cara do suporte técnico. E como eu tinha o IP dos clientes, conseguia facilmente enganar a central, convencendo elas a passar mais informações sobre você. Essa é uma espécie de golpe que usa a chamada engenharia social, que é basicamente manipular alguém para te dar uma informação ou até mesmo fazer algo por você. E eu era muito bom nisso. Para mim, era apenas um jogo, eu me divertia. Até então não tinha me envolvido com as criptomoedas ainda, mas já tinha feito um nome dentro da comunidade hacker. Tinha me aperfeiçoado tanto que nos meus 14 anos de idade eu tinha certeza que era capaz de hackear qualquer um. Até que chegou um momento que eu pensei, por que não usar essa habilidade para fazer muita grana? E nessa época as criptomoedas estavam em alta, e como eu era hacker, roubar dinheiro digital seria bem mais fácil para mim. E nessa mesma época a autenticação de 2 fatores estava bem popular entre os usuários, então eu precisava de um método para burlar isso. Foi quando me familiarizei com o método de SimSwap. E quando eu fiquei bom nisso, meus amigos, eu não parava de ganhar dinheiro. SimSwap é basicamente clonar o número de celular de alguém. É como se eu tirasse o chip da pessoa e colocasse no meu celular. Mas é claro, tudo remotamente, sem necessariamente estar próximo à pessoa. E isso é feito justamente para que quando a autenticação de 2 fatores chegue via SMS, eu receba e consiga acessar a sua conta. Pode ser um Gmail, uma conta no Insta, não importa. Contanto que o código chegue por SMS, eu terei acesso. E com esse método, eu hackei muitas pessoas que tinham criptomoedas, mas todas peixe pequeno, nenhuma com um saldo gigantesco. Até que em 2018 foi quando eu finalmente pesquei um peixe grande. Um cara chamado Harry me procurou para fazer o que seria até então um dos maiores hacks de criptomoedas. A vítima era Michael Terpin,
um milionário que investia pesado no mercado cripto. Esse já não era um peixinho, era literalmente uma baleia. A gente sabia que ele tinha muitas criptomoedas, só não sabíamos quanto. E usando minhas técnicas, eu consegui acesso ao e-mail dele, redefini a senha e sabia que tinha pouco tempo até ele descobrir que seu e-mail tinha sido hackeado. Lá dentro tinha várias coisas sobre criptomoedas, mas nada que me dava acesso. Até que eu encontrei um arquivo chamado senhas e lá tava o tesouro. Era a chave privada que dava acesso a uma das carteiras dele. E meus amigos, tinha muita grana, mas de cara eu achei que não, porque tudo que eu tinha era acesso a um token chamado TRIG. Eu achei que não valia nada, porque não conhecia, mas quando eu olhei o preço, valia $7 a unidade, e ele tinha um pouco mais de 3 milhões esse token TRIG. Então pensa, faz os cálculos aí. E agora, tudo que eu tinha que fazer era tirar o dinheiro de lá. Simples, né? Sim, mas para converter para dólares que foi o problema, porque o token não tinha liquidez o suficiente, não era tão fácil se desfazer dele, então eu precisava de ajuda. E foi aí que eu orquestrei um esquema para meio que lavar esse dinheiro, chamando mais umas 6, 7 pessoas pro negócio. Daí que vem o codinome Baby Al Capone, que é uma referência ao famosíssimo mafioso Al Capone. Não que eu me orgulhe disso, mas o apelido pegou. Eu roubei aproximadamente 23 milhões de dólares do Michael Terpin. E na real, foi pouco perto do que ele realmente tinha, mas era o suficiente para viver uma vida de rei. O problema é que, um tempo depois, me descobriram, aparentemente através de um dos envolvidos do esquema. Algum vacilão moscou e deixou rastros que davam acesso a um áudio entre eles que envolvia o meu nome. Juvenil demais esses caras, meu Deus do céu. E aí, por causa disso, não demorou muito para que o advogado do Terpin entrasse em contato com minha mãe. E a partir daí, o acontecido foi pra justiça e ele me processou pelo roubo de 23 milhões de dólares e tá pedindo 3 vezes esse valor por danos extras. E como vocês devem imaginar, eu acabei gastando boa parte desse dinheiro. Até devolvi um pouco que sobrou, mas não chega nem perto da quantia que roubei. E o fato de eu ser menor e ter colaborado com a polícia fez com que eu não arcasse com a pena que eu deveria, talvez.